E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar. Eu sou o Rodrigo Hipólito e é muito, mas muito provável que eu seja o host desse podcast. Um podcast que tá aqui pra te lembrar que se nazismo fosse de esquerda, Stalin seria de direita. Não é mesmo, Alana? Pô. Pois é, né? Que coisa. Olá, pessoas, como é que vocês estão? Eu tô aqui razoavelmente bem e tá difícil pra caralho. Sabe que eu posso deixar isso como a sua apresentação, né? Então tá bom, então vai ficar. Já que você gosta de fazer eu passar essas vergonhas mesmo, né, então... Tá difícil pra você, tá difícil pra mim, tá difícil pra todo mundo. Eu não sei se tá difícil pro nosso convidado especialíssimo de hoje. Hoje a gente tem aqui uma presença muito digna, muito relevante e pela primeira vez no Não Pode Tocar, dou as boas-vindas com muito prazer para Rodrigo Retica. Rodrigo, quem é você? De onde você veio? Para onde você vai? Olá, tudo bem com vocês? Sou o Rodrigo Retica. Cara, de onde eu venho lá de Curitiba, moro em Niterói atualmente, sou arte historiador. Tô me aventurando aqui nessas terras cariocas nos últimos anos. E eu também venho lá do Arte de Segunda, do Pose Drag. E também faço parte da bancada do HQ da Vida, esse podcast maravilhoso que fala sobre o universo LGBT e afins. Então eu venho de vários lugares ao mesmo tempo. E sou tipo aquele meme, sabe? Como você consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo, não sendo realmente bom em nenhuma delas? Não, isso aí é uma mentira. Isso aí eu posso confirmar que é uma mentira, porque a sua voz eu já aprendi a reconhecer, já acompanho no HQ também, né? Então eu posso estar aqui a testemunhar o contrário. E aqui, aliás, depois de participar no episódio junto com a Alana sugeriu, por que a gente não chama o Rodrigo? Vocês participaram juntos da The Pose Drag e daí surgiu esse convite pra gente tratar do nosso teminha espinhoso de hoje, né? E a gente viu aquela sua série sobre história da arte de divas pop, e aí a gente ficou, olha só, que legal, a gente precisa gravar com essa pessoa. Que bom, eu gosto quando pessoas assim da área curtem o trabalho, porque daí eu não me sinto tão vigarista. Não, que isso. Tava até observando que você é um professor também muito querido, né? Dá para encontrar mensagens nas redes sociais em que alunos e alunas dizem que se você teve o Rodrigo Retica como professor, você é um privilegiado. Oh, que fofos. Aliás, essa é uma série que eu achei muito, muito interessante mesmo, assim, conseguir trabalhar a história da arte com divas pop. De onde veio
essa ideia ali, que eu acho que é um dos vídeos agora que está sendo mais compartilhado, e eu realmente gostei da produção, gostei da ideia, né? É que a história da arte, ela tem muito esse paradigma, né, de ser difícil, ser uma coisa culta, distante das pessoas, e eu vi, assim, quando eu ia dar aula para os adolescentes, que eles sentiam assim, ai, boring, ai, o que eu quero com essas coisas velhas, ou tá, acabou. Daí, eu precisava criar algum tipo de link, assim, para chamar a atenção, e eu via que quando eu criava essas relações, assim, com o universo deles, que é engraçado, que é mais lúdico, assim, eles fixavam os conceitos, sabe? Na prova, às vezes eles colocavam ali, é aquele movimento da Katy Perry, tem aquela coisa da sensualidade, tem aquela coisa da futilidade, aquelas cores, e daí você via que o negócio ia entrando na cabeça das crianças, né? Começava a falar de uma outra língua. E em sala de aula mesmo, daí eles viam coisas e eles conseguiam relacionar, assim, olha, essa estética aqui lembra isso, isso e isso. Daí, só deles falarem, essa estética aqui lembra isso, daí eu falava, caraca, acho que tá dando certo. É por aí, talvez. Talvez estejamos falando a mesma língua. Falar a mesma língua de novas gerações, falar a mesma língua de quem não está envolvido com muita profundidade em certa discussão, é algo que está na nossa pauta de hoje, né? É algo que talvez a gente precise trabalhar de modo mais eficiente. Um exemplo que eu daria realmente de trabalho eficiente é essa sua série de vídeos, assim como a gente pode dar acesso à história da arte, que é um conteúdo extremamente específico através de referências do cotidiano. Também é possível fazer isso com outras áreas da nossa vida e áreas do conhecimento. Para deixar o conhecimento menos elitista, né? Sim. E a gente já vai partir, então, com essa tirada, a gente parte para a nossa pauta, que você, ouvinte, já sabe qual é, já sacou o título do episódio. Hoje a gente vai trabalhar um pouco com política, mas também com estética. Forró, rasga chinela, 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 chinela. O mundo pré-smartphone parece, hoje, uma realidade dinossáurica. Celulares sem aplicativos de mensagens além dos SMS e MMS. Conexão de dados lenta demais até mesmo para acessar o e-mail numa pequena telinha quadrada, protegida por uma camada de vidro grosso, que logo perdia a nitidez pelos arranhões do uso. Na primeira década dos anos 2000, já falávamos muito sobre os impactos da popularização da internet e havia muitas apostas sobre como ela se daria. Algumas vozes diziam que o mundo com acesso imediato à informação seria um paraíso da construção e compartilhamento de conhecimento. Outras vozes previam a morte do pensamento e a involução da espécie humana controlada pelas possibilidades inalcançáveis dos códigos computacionais. Poucas pessoas acertaram o alvo. A internet móvel engoliu e reconfigurou os caminhos da rede mundial de computadores. O 3G e o 4G, aliados ao surgimento das redes sociais, construíram um campo receptivo para parcelas da sociedade que nunca tiveram um computador ou se habituaram a digitar em um teclado. Não há sites, não há blogs, apenas WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, em espaços que misturam o clima dos programas de fofoca da TV aberta dos anos 1990 com salas de bate-papo, engendram suas próprias regras sociais e aparências. Selfies, prints de tela, imagens saudosistas de câmeras analógicas, vídeos de momento. O que você está comendo agora? O que você está vendo agora? O que você está fazendo agora? Em qual imagem você prefere clicar? Com qual imagem você se identifica? O grupo da igreja sai para comer lanche com Coca-Cola após o culto. 200 fotos do aniversário do seu sobrinho de 2 anos chegam em um dos 10 grupos de WhatsApp. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus ilumine o seu dia e lhe acompanhe. Boa noite, boa noite, boa noite,
boa noite. Que Jesus guie os seus sonhos e guarde sua família. Brilha essa frase em letras cursivas amarelas com bordas lilás sobre a ilustração de uma praia enluarada, num céu com estrelas cadentes e o rosto de Jesus Cristo como marca d'água. Cuidado com uma pessoa nessa imagem. Ela está sequestrando crianças pelo bairro. Militar fala que ninguém tem coragem de falar na TV. Turned out for what? Crack, vagabundos, vandalismo, corrupção, lava-jato, política federal, juiz, STF, PEC, MP, PL, família, comunismo, ideologia de gênero, pedofilia, kit gay. Olha o que estão ensinando para nossas crianças na escola. Pablo Vittar, Lula, Dilma, gasolina, caminhoneiros, Trump. Os agentes bolivarianos vão invadir o Brasil pela Venezuela. Comunismo nunca mais, por Deus, pela família, pela vida. A ilustração digital do corpo de um homem musculoso, brilhante, com um uniforme verde, com o rosto de um homem doente de meia-idade, monta outra ilustração de um dinossauro colado sobre um fundo de campos de guerra. A legenda diz: a hora de salvar o Brasil. Numa animação digital, Homem-Aranha, Viúva Negra, Thor, Hulk, Homem de Ferro e Super-Homem se ajoelham no deserto de frente para uma enorme cruz. Jesus é nosso herói, diz a frase. Em novembro de 2018, Amanda Cavalcante publica o texto. No governo da nova direita, a crise também é estética. Essa frase, que se tornou muito comum nos últimos anos, é o ponto de partida para o episódio de hoje. Crise estética na crise política. Rodrigo Hética, o que raios é crise estética? Eu acho que nessa concepção, quando a gente pensa numa crise estética associada, né, a essa ascensão da direita e tudo mais, acaba sendo como a imagem acaba se degradando e criando um canal direto que fala de maneira tosca com o público, numa praticamente destruição do que a gente entende por design ou mídia ou comunicação, para simplesmente você criar uma engrenagem que praticamente manipula a cabeça da pessoa, sabe? Criando esses símbolos, essa ideologia, tudo feito à base de imagens pixeladas, que tem só um viés de confirmação para agradar essas pessoas, ou trazer informações deturpadas, ou então valorizar dados que não correspondem à verdade. Para mim, a crise política, ela se manifesta... A crise política não, né? A crise da estética, ela se manifesta muito nisso, de você demonizar uma estética, uma aparência de mundo, da arte, digo assim, intelectualizado, para começar a valorizar uma estética de mundo e uma arte, digamos assim, uns memes, né, talvez, totalmente ausentes de sentido, ou de uma real função, senão a propaganda. Eu tô aqui pensando que se a gente tem uma crise, há um pressuposto de que havia uma ordem, uma permanência anterior que ela é colocada em crise. Então, no caso, nós teríamos alguma estética prevalecente antes dessa chamada crise estética. Eu penso nisso por conta do modo como essa frase ela se tornou recorrente nas redes desde de novembro do ano passado, em cima do nosso processo eleitoral, principalmente da campanha feita em torno do Jair Bolsonaro, e eu fico realmente numa dúvida. Eu não sei se nós possuíamos uma estética reconhecível, que ela tivesse aderência antes do que a gente percebeu com essa ascensão de uma propaganda política com uma aparência muito sui generis. Eu fico muito na dúvida nesse caso, dessa crise estética, porque se a gente considera outros momentos da história da arte, talvez a gente tenha mais facilidade de pensar o que foi aquela crise estética, um momento de ruptura de um paradigma, um tempo demorado para que se estabelecesse outro paradigma. Será que é isso pelo qual a gente está passando? Será que é esse processo? A ruptura de um paradigma e um momento de indecisão até que se estabeleça um outro paradigma estético? Ou não, a gente não deveria esperar que seja possível estabelecer um paradigma estético com o modo como se constrói informação e comunicação hoje na internet? Eu acho que tem a ruptura de paradigmas, de fato, né? Quando a gente olha assim, para a arte contemporânea, tudo que é produzido hoje em dia, e até mesmo na estética da propaganda, do design e tudo mais, existe um paradigma muito forte. E a internet está mudando tudo isso, né? Isso é óbvio, a gente consegue ver uma
uma transformação muito grande. Até eu sempre gosto de ficar olhando aqui em Niterói, na UF, na Universidade Federal Fluminense, tem o Museu dos Memes. E daí eles sempre trazem essas discussões sobre memes e sociedade, né? Como esses memes eles são absorvidos pela sociedade e tudo vai se transformando a ponto de o núcleo de comunicação de uma universidade ter um espaço dedicado para os memes. Quando eu penso nessa crise, assim, eu penso muito nesse sentido do... Para que ela está sendo usada? Como essa estética está sendo usada? Ela está sendo redefinindo, sabe? Para um determinado uso. Daí eu acho que acaba caindo muito de uma doutrina e um paradigma que vai caminhando para uma... não queria dizer para o mal, mas vai caminhando para uma ascensão de algumas coisas e a deturpação de alguns valores, sabe? A arte, ela acaba sendo doutrinada a servir algo e ela acaba perdendo aquela ideia de um senso crítico ou de um design livre. A gente já viu isso em outras épocas, né? Em outros movimentos de arte, em outros movimentos estéticos e qualquer coisa assim. Atualmente a gente vê como esse ideal está sendo todo utilizado novamente para um propagandismo, né, de certa forma. Sim, aliás, eu pensei no encaixe em cima dessa fala muito por conta disso. A gente já teve o uso de construções estéticas em outros momentos do século XX em prol de propaganda política muito evidentes, mas quando isso acontece no nosso tempo, a gente parece não saber muito bem como lidar. Talvez se a gente consiga reconhecer alguns exemplos de como essas construções artísticas, propostas artísticas e construções estéticas, elas foram direcionadas para a propaganda política, principalmente no século XX, isso fica mais evidente para a gente. E se isso acontece nesse momento, se é isso que a gente está vendo acontecer, claro que tem umas diferenças, talvez agora a gente não perceba o uso de propostas artísticas propriamente ditas em prol de uma propaganda política, mas sim um amálgama de diversas referências populares, referências do cotidiano, que elas estavam presentes, se ligavam a outros espaços da vida social, e elas parecem começar a ser direcionadas numa nova arquitetura de propaganda política, né? Vocês conseguem me trazer, a partir de um exemplo do século XX, ou alguns exemplos do século XX, para a gente perceber essa diferença do que era o uso de uma construção estética ou artística em prol de uma ideologia ou de uma movimentação política durante o século XX mesmo? Eu acho que a gente pode pegar assim como um exemplo bem claro aquela imagem do realismo russo, sabe? E como que essa imagem do realismo russo ela chegou a ser transformada no Photoshop para virar uma propaganda do governo brasileiro. O realismo russo ele pegava toda essa ideia, né, de você ir contra uma arte moderna, uma arte vanguardista, resgatava valores a partir do tecnicismo, assim, daquela arte foda, realismo, blá blá blá, que acaba de certa forma sendo uma arte, não vou dizer burra, mas é uma arte muito mais fácil de ser assimilada. É muito mais fácil eu mostrar para um desenho para minha mãe que é hiperrealista, ela vai olhar, caralho, que foda isso aqui, minha mãe, né, que não tem instrução artística nenhuma. E eu mostrar uma figura abstrata para ela, ou sei lá, um Malevich para ela, aquilo lá ela vai cagar para aquilo lá e vai falar, que isso daí? Isso daí não é arte, né, não tem nada a ver. E enquanto o desenho hiperrealista, ela vai olhar para aquilo e vai falar. E o realismo russo, ele se apoiava muito nisso, né, numa arte que era muito técnica, que era muito prática, que era muito serviente, para criar um ideal de um povo da União Soviética que era foda, que era saudável, que era grandioso, ascendente. Ascendente, será que esse termo está correto aqui nessa frase? Talvez, mas que estava ali, né, no seu auge, no seu apogeu, de certa forma. E a gente viu exemplos aí das pessoas photoshopando essas pessoas da Revolução e tal, e colocando bandeirinha do Brasil lá, e é isso, meu irmão, vamos lá, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Que é uma coisa curiosíssima, né, você usar imagens do realismo soviético para tentar passar mensagens de uma propaganda hoje neoliberal, mas ainda nacionalista. Neoliberal é uma contradição de termos estéticos muito curiosa, né? No mínimo engraçada para quem consegue reconhecer aquelas referências. E eu penso também que muitas das pessoas que recebem esse tipo de material não estão preparadas para reconhecer aquelas referências, o que é também um elogio ao peso daquelas construções do realismo soviético, que elas conseguem criar um efeito unificador e de grandiosidade ainda hoje, mesmo que deturpadas.
Sim, eu acho que o realismo soviético ele foi um movimento de arte sim, que tem os seus valores, ele estava ali, claro. Eu já vi várias críticas, já li vários textos das pessoas criticando ele por ser extremamente propagandista, né? E a partir do momento que a arte fosse uma propaganda, ela já cairia naquela ideia de ter uma função, então ela perderia esse viés de arte dela que vai além da função. Mas ele tinha um propósito, tinha uma ideia, tinha ali toda uma concepção, e eu não sei, talvez os artistas dentro daquele meio também tinham uma ideia subjetiva ali por cada imagem. Eram os ideais deles, talvez. Então é muito difícil julgar que era simplesmente um ideal de governo e aquelas pessoas não pensavam. Assim como o cara que faz lá o Photoshop do negócio está dando um novo significado hoje em dia para essas imagens, ressaltando aí o quanto que elas eram usuais, né, digamos assim. Sim, tem um sociólogo chamado Boris Groys, que ele defende uma tese interessante num livro chamado Art Power, que para a gente trazer uma nova visada para essa arte de propaganda política. Na tese do Boris Groys, a história da arte ela se recusou a pensar a arte de propaganda política e já relegou esse tipo de produção a uma não-arte. Isso dentro de um contexto muito ocidental, sem considerar as especificidades do contexto de outros locais, o que seria o caso também dos trabalhos produzidos dentro da União Soviética durante o período da Guerra Fria. É uma tese que eu acho interessante porque ela espelha uma discussão que ela foi muito forte, aqui no Brasil principalmente, durante o final da década de 30 e o início da década de 40, e que por vezes ela também é esquecida quando a gente trabalha com os fins dos nossos modernismos. E era uma discussão que ela colocava em opostos o realismo, figurativismo do realismo soviético e a abstração expressiva norte-americana, como se o realismo soviético representa esse lado comunista, então a abstração será também uma representação da postura liberal capitalista. E mesmo que não seja uma figuração, ela adotaria esses princípios. E muitos dos artistas vinculados a Partido Socialista, Partido Comunista, eles repudiavam a produção de arte abstrata como uma arte alienante, como uma arte que ela seria incapaz de comunicar e de educar as massas com relação aos princípios dos atritos de classe, da disputa de classe. Esse debate ele esteve muito presente nos jornais, foi uma coisa muito forte no cenário das artes no Brasil durante a década de 40 e demorou muito para ser solucionado. Felizmente aqui ele foi solucionado pela proposta do concretismo. O concretismo no Brasil é muito embasado em algumas ideias do Mário Pedrosa, ali nos anos 40, ele consegue fazer uma conexão entre abstração e princípios socialistas, comunistas da União Soviética, quando ele traz o Max Bill para fazer diversas oficinas aqui em São Paulo no finalzinho da década de 40, início da década de 50, lembrando que ele vai ser o vencedor da primeira Bienal de São Paulo com a unidade tripartite também. A gente conseguiu conectar essa ideia de um construtivismo russo bem idealizado, que havia sido esquecido, mas que também funcionava como uma espécie de propaganda política. Eu tenho muita dificuldade de desvincular qualquer espécie de produção de arte ou de construção estética de debate política, pois mesmo quando ela é extremamente, entre aspas, autoral e abstrata, ela ainda assim vai conter elementos políticos porque ela vai ser atirada para a sociedade. Qualquer construção estética, quando ela é atirada para o mundo, ela vai aderir a alguns princípios políticos que eles já vão estar ali presentes, né? Eu não sei se a gente não chegou a perceber isso com relação às produções de internet, por exemplo. Talvez a gente esperasse que por conta dessa produção de internet ela não ter muitas vezes autoria, ela ser baseada em remix, e talvez ela continuasse vazia, ela não fosse cooptada, não pudesse ser utilizada por nenhuma movimentação política, e agora a gente percebe que não foi muito bem assim que aconteceu. Olha, eu falando mais do que eu deveria falar. Não, mas tá tudo bem por enquanto. Ainda. Aí, e eu acho que assim, mesmo quando a gente pensa, sei lá, numa ferramenta tipo a internet, a gente tá vendo aí o uso dela hoje em dia para você criar uma estética. Se a gente olha lá pro nazismo, com a Leni Riefenstahl,
É assim que pronuncia o nome dela? É por aí, né? Se não foi, passou a ser agora. Riefenstahl. Eu lembro alguma coisa assim. Que ela, quando ela faz tipo o triunfo da vontade, ela tá se apropriando de uma ferramenta, tá criando toda uma ideia, uma concepção de estética. Com Olímpia também ela vai fazer isso, que fala sobre aquele regime, né? Cria, de certa forma, usa essa ferramenta para começar a passar esses valores, para começar a passar essas ideias. Que nem a gente tá vendo hoje em dia quando a gente pensa nessa arte produzida pela internet. Pode ser que o pessoal hoje esteja criando os padrões que serão seguidos no futuro, que nem a Lene criou lá. Pode ser, não sei, acho que não. Mas os filmes dela traziam toda, né, uma roupagem, uma excelência que até hoje ela é estudada em cima disso. Tem uma genialidade ali por trás. Consegue se construir algo, né, a partir daquilo. Por mais que, na época, os fins fossem meio escusos, assim, meio não legais. E, Alan, eu te perguntar, assim, você considera que essas movimentações políticas que se utilizaram de algumas construções estéticas, elas tiveram seu vencimento? Um exemplo direto, já seria vencida a estética do agitprop soviético, por exemplo? Essa estética leninista, ela está fadada ao fracasso para se comunicar com a juventude e com as massas hoje em dia? Como o Edka estava falando, né, que essas coisas, elas retornam, né? Eu acho que isso não está fadado, né, a ser esquecido, apagado, porque elas vão se atualizando à medida que a política, ela se atualiza, a sociedade, ela vai mudando, essas coisas elas vão sendo resgatadas e vão se atualizando. Então, eu não acho que elas realmente se esgotam. Elas só aparecem de novo com uma outra cara. Essa atualização, fico pensando nessa atualização, porque parte das referências estéticas que a gente tem do agitprop soviético, elas realmente nunca desapareceram, mas elas também foram cooptadas por produções capitalistas, né? Elas se tornaram algum tipo de produto, e quando elas retornam hoje em dia, elas não podem ignorar isso. Não existe um salto limpo entre a década de 20 e os anos 2000. Sabe? Não existe esse salto limpo. Essas produções elas já estavam ali. Se você pegar cartazes construtivistas dos anos 20, você vai perceber que eles se tornaram capas de disco de bandas de rock nos anos 2000. Elas continuaram ali presentes. Pode ser só uma percepção minha, mas às vezes me parece que alguma geração, uma geração mais recente, ela tenha dificuldade de identificar aquilo com um certo discurso político. Identifica aquilo mais com uma certa generalização de produção alternativa, produção cult, rock alternativo, produção de cartazes de um design alternativo também, mas não necessariamente com um discurso político específico. E isso talvez esteja ligado com a dificuldade de a gente poder hoje se pronunciar como se professar socialista, comunista, com o uso dessa linguagem e não parecer superficial. Talvez hoje o socialista, o comunista, que ele bata o pé em algumas linguagens, por uma falta de traquejo, ou por desconsiderar tudo o que aconteceu entre os anos 20 e os anos 2000, ele vai parecer superficial, ou vai parecer uma velha esquerda festiva causadora, não sei. Se é uma interpretação equivocada minha também. E também muito que ocorre é que as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de perceber que a arte é política. É que nem você estava falando, não tem como desvincular um discurso de uma obra que está no mundo, que está ali para dialogar com as pessoas, com as ideologias políticas de quem faz. Até uma arte que se diz apolítica, ela é política porque não ser político é um posicionamento político. E as pessoas não conseguem perceber isso, né? Elas têm uma dificuldade muito grande de entender que o artista ele não é simplesmente um entertainer que está ali para fazer coisas que vão agradar a ela, que existe ali uma ideologia presente, que existe ali uma expressividade, que tem também essa carga. E quando as pessoas elas ignoram esse fato, elas não conhecem a história da visualidade. É isso que eu percebo muito nas aulas de História da Arte. As pessoas não entendem de onde as coisas vieram. Elas não entendem por que elas veem um mundo de determinada maneira. Elas não conseguem ver a corrupção por trás das imagens, sabe? Quando eu digo corrupção, é tipo o que existe por trás daquilo ali, sabe? Não corrupção no sentido ruim, mas como as imagens podem ser corrompidas. Isso, essa perda de significado,
isso é algo que é próprio do capitalismo, né? Ele vai querer esvaziar, ele se apropria de tudo e esvazia do sentido. E isso tem muito a ver com a manutenção de um status quo, que é o que esse governo agora, esses governos de extrema-direita que têm aparecido, né? E principalmente falando agora do caso do Brasil, quando a gente vê aparecendo falas contra a ideologia de gênero, coisas do tipo, que é essas pessoas que estão nesse lugar, né, nessa direita, nessa posição numa elite, né, que pertence a uma elite, eles se colocam como não ideológicos, como se esse lugar fosse neutro. E tudo que for diferente daquilo é uma ideologia. Então, se coloca como norma e como o que como uma tradição. E aí, muito disso do que o Redka estava falando, de você não conseguir enxergar toda a construção por trás daquilo, porque essa tradição, ela é construída de uma forma que você olha certas coisas e você acha que aquilo sempre foi daquele jeito, que aquilo não foi construído para ser daquele jeito. É assim porque é assim, ponto. Então, esse status quo, essas pessoas que estão nesse momento, nesse lugar de poder, elas vão querer cooptar esse discurso e transformar isso como se esse lugar, esse local fosse realmente neutro, não tivesse posições, né, ideológicas de esquerda ou gênero ou sei lá o quê, para poder se manter no poder, ter essa manutenção mesmo. Eu acho que é isso mesmo, é a verdade, né? Eles têm a verdade. É uma coisa eterna, é uma coisa que é imutável, é uma coisa que não vai para lugar nenhum, caraca, é isso. Sim, eu achei muito pontual também, porque quando nós nascemos já existe uma série de entes à nossa volta. Tem uma série de coisas que elas já estão ali. Quando você nasce, essas coisas já estão ali, elas são naturais. Elas são a natureza para a qual você é entregue. Quando aquilo se modificar, aquilo passa a ser a sua cultura. Quando você nasce, você tem natureza. Para quem nasceu de 20 anos para cá, a natureza já era o império dos memes. Eu quero beleza. 5 minutos de beleza. Eu quero é close. Eu quero é mais close. Eu quero é beleza, caralho. Eu quero é corpo. Eu quero é corpo. Isso, eu quero é pratos. Eu quero é pratos. Eu quero é beleza. 5 minutos de beleza. Eu quero é conga, fu. Eu quero unha de garota. Isso, eu quero é close. Close, eu quero mais close. Cadê o close? Eu quero é close, querida. Eu quero mais close, 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 close. Eu quero é close, eu quero é beleza. Isso, eu quero é beleza. Toma, beleza. Eu quero é close. Toma mais close. Isso, toma close, toma close. Close, caralho. E ao pensar em Império dos Memes e quem nasce nesse ambiente, a absorção do tipo de comunicação que a gente tem através dessa artimanha, ela vai ser muito diferente para quem tem 15 anos, para quem tem 20 anos, para quem tem 30 anos, para quem tem 40, 50, 60. E eu espero que você, ouvinte, pense em todas as pessoas com essas idades diferentes, de gerações diferentes, que hoje se comunicam ao mesmo tempo, em conjunto, nos seus grupos de WhatsApp, nessa grande aldeia global pós-internet, e como que elas podem se relacionar com a leitura, a compreensão desse tipo de informação. Na arte, a gente trabalha muito com a ideia do óbvio e do obtuso. Trabalhos de arte, eles não te apresentam só o óbvio, eles te apresentam também o obtuso. Você tem um texto e o subtexto, e muitas vezes o subtexto também tem um subtexto. Nem sempre nós estamos preparados para entrar em contato com uma informação e procurar pelo subtexto. Muitas vezes a gente precisa que alguém nos explique qual é o subtexto
para que então venha um estalo. Nossa, é isso então que essa imagem, que essa música, que esse filme queria dizer? Memes, eles na maioria das vezes, para serem interpretados, eles precisam que você faça parte de um certo contexto, faça parte de uma certa comunidade. Do contrário, você vai perder a piada. Você não vai entender o que está sendo comunicado para você. Aquele meme simplesmente não vai fazer sentido. Para quem já nasceu na era dos memes, às vezes isso é mais fácil, mas isso também passa muito rápido. A gente não trabalha mais com a mudança de geração pelo nascimento de uma nova geração, mas pela mudança de tecnologias de comunicação e de formas de comunicar conhecimento e informação. Eu pergunto, Alana, você se lembra quando foi que você começou a ouvir falar de memes e quais foram os primeiros memes que você consumiu ou interpretou? Olha, eu acho que até que a gente estava conversando sobre isso esses dias, que posso estar enganada, minha memória pode estar me traindo, porque eu não tenho a melhor das memórias, minha memória é bem ruim, mas que eu me lembre, a primeira vez que eu fui realmente ter contato com memes, né, com essa palavra, com o que era, foi lá meio que no início ali do Facebook. As pessoas começaram a migrar do Orkut pro Facebook, estava naquela transição. E um surgimento de sites, eu não sei se era realmente surgimento, mas eu lembro que foi a época que realmente se tornou mais popular. Sites como o 9gag, que aí você via aqueles memezinhos desenhados no Paint, as coisas bem toscas, né? E a popularização dessas figurinhas, que eu me lembre, eu só realmente fui ter contato com essa palavra, né? Com meme nessa época. Apesar de quando eu olho para trás, né, e vejo tipo o que era o Orkut, ali a gente poderia ter o que já tinha, né, o que a gente entende como meme, só que eu não me lembro de ser usado, de se usar a palavra meme para se referir a, né, aquelas piadas, né, que a gente, enfim, aquilo que a gente tinha no Orkut, então que eu me lembre. E aí isso é o quê? 2008, talvez, 2009, eu não lembro que ano que foi que começou o Facebook aqui. Mas, enfim, para mim, essa época. A experiência foi mais ou menos assim para você também, Rodrigo? Você já tinha uma percepção do que era isso ali nesse 2008? Às vezes é difícil a gente até lembrar quais foram as primeiras construções meméticas que elas atingiram a gente, embora me pareça quase sempre que o primeiro contato ele se dava como um puro humor. Uma aparência pura e simples de brincadeira. Eu acho também, foi mais ou menos nessa época, assim, que eu acho que eu comecei a ter uma vida ativa na internet, por volta de 2007, 2008, e, não sei se foi o primeiro, mas eu lembro daquele, o jardineiro é Jesus e as árvores somos nozes, acho que foi esse. Sim. Cara, eu acho. Caraca, quando eu vi aquele vídeo, eu pensei, meu Deus do céu, o que é isso, sabe? É uma coisa totalmente tosca, ridícula, não é uma tirinha, não é uma charge, é uma linguagem que vai além, né, daquele humor que a gente estava acostumado a consumir. E acho que me marcou, acho que foi o primeiro meme que eu vi, assim, que eu fiquei impactado. Depois vieram aqueles do Full e coisas do tipo. Eu tenho um contato com computador e internet que ele é um pouco tardio, assim. Como eu fui criado numa cidade do interior, devia ter 2 ou 3 computadores lá durante até a minha pré-adolescência. Eu só fui encostar num computador de verdade quando eu entrei na graduação, em 2005. Eu não havia encostado no computador, muito menos acessado a internet. Quando eu comecei a acessar a internet, já existia, de certa maneira, um tipo de comunicação que ele pareceria com o meme logo na sequência. A minha percepção disso ela já era um pouco de estranhamento. Mal eu havia me habituado com o tipo de comunicação do Orkut. O Orkut já se desfazia, já tinha sido, começava a ser abandonado e o Facebook nascia. E quando o Facebook começa a bombar, como a Alana comentou ali, em 2008, era também um momento em que chegava esse tipo de meme. Aliás, muitas pessoas, naquele primeiro momento, e inclusive eu, identificava a palavra meme especificamente com essas imagens desenhadas no Paint. E que na época eu fiquei muito curioso de saber de onde isso vinha e
como isso era produzido, como que alguma coisa fazia sucesso desse modo, sendo algo tão simplório. E não demorou muito para surgirem alguns trabalhos que eles faziam essa trilha. De onde nascem essas imagens, como elas começam a fazer sucesso e como elas terminam no Facebook. O Facebook ele parecia ser, naquele momento, o ponto final. Muitas dessas imagens elas nasciam nos chans, em fóruns que eles não eram tão frequentados no Brasil, ainda não são, frequentados mais nos Estados Unidos, principalmente. Essas imagens nasciam em alguns desses fóruns, de maneira realmente muito simplória, numa piada interna. O tipo de piada interna que acontecia ali, hoje a gente consegue muito bem identificar como piadas muito racistas, misóginas, LGBTQ-fóbicas, islamofóbicas. Elas estavam todas presentes naquelas imagens, mas essas imagens, quando elas passavam para o Reddit, que é uma rede que a gente também não utiliza muito, mas também uma rede de fóruns, elas já eram ressignificadas e elas já se transformavam num outro tipo de piada, sem muito contexto. Depois do Reddit, elas ainda iam para o Twitter em 2009. Quando elas chegam ao Twitter, elas já sofrem um novo desgaste até virem parar no Facebook de uma maneira muito mais leve, como se elas não tivessem peso nenhum. Essa estrutura é uma estrutura que eu demorei até bastante para entender como ela funcionava e que talvez tenha passado a me preocupar muito depois do processo de ascensão, de crescimento do WhatsApp no Brasil. Porque se antes o ponto final, a morte de um meme era o Facebook, a morte de um meme passou a ser algo diferente. Ela passava a ser nos grupos de família do WhatsApp e em algum momento, não sei como, isso é uma grande dúvida para mim, a gente tem um giro em que esses memes que morriam nos grupos de família, eles passam a ser criados ou a quase surgir dentro dos grupos de família. Não tem um direcionamento para retornar aos fóruns de ultradireita de onde nasciam antes, né? Isso, para mim, dialoga com uma discussão que ela se tornou muito mais patente nos últimos 5 anos, que é a discussão sobre pós-internet. Se a gente se preocupava muito com a ascensão ou a disseminação do acesso à internet até 2008, 2009, depois do alastramento dos smartphones, a gente tem toda uma comunidade de pessoas que, para quem internet não existe, existe WhatsApp, Facebook, Instagram, existem esses pequenos grupos de compartilhamento de mensagem. As pessoas não acessam sites, elas não acessam realmente portais de notícia, elas consomem o que é possível de ser inserido naquela pequena comunidade. Muitas vezes elas não têm nem um acesso livre a dados na internet que permitam a elas clicarem em links. Isso favorece bastante o compartilhamento de conteúdos em imagens de JPEG e GIF animados, que você só precisa baixar ele dentro do aplicativo, você não precisa acessar a internet realmente para poder compreender aquele conteúdo ou compartilhá-lo ad infinitum. Isso, para mim, tá relacionado agora com um tipo de expressão de comunidades sem grande poder aquisitivo ou que não tiveram outra formação para o acesso à internet. Eu gosto até de chamar esse tipo de meme agora do meme subalterno. E a gente pensar, a gente estava muito preparado talvez para lidar com o meme como ele surgia antes. Só que agora o meme ele surge de uma maneira diferente. E ele é um meme que adere muito à estética, é o modo de se comunicar dessas comunidades, dessa população subalterna. Será que nós, como produtores de conteúdo de esquerda, progressistas e estudiosos e estudiosas da comunicação, da arte, do design, a gente pensou o suficiente sobre isso? Será que a gente deu a permissão para que o meme subalterno possa falar? Essa é a dúvida que eu coloco depois desse longo discurso, né? O meme subalterno, ele tem o direito de falar e se expressar, ele possui ideias próprias? O meme, cara, eu acho que ele é uma questão um pouco problemática, assim, quando a gente pensa no jeito que ele está popularizado hoje em dia. Porque há 10 anos atrás eu falava para qualquer pessoa, assim, a gente não tinha o costume de usar essa palavra meme. Se eu falasse meme em sala de aula, falava para os alunos, isso aqui é um meme, tipo, eles iam olhar, tipo, isso deu uma imagem, mas o que você está querendo dizer com meme? Eles não conseguiam nem captar a brincadeira mene, que no começo do Facebook tinha essa ideia, né, de memes e menes. E uma brincadeira assim. E o meme hoje em dia ele se espalhou, né, principalmente assim quando você pensa em grupos de WhatsApp, como um viés de confirmação. As pessoas não olham para aquele meme achando que ele é uma notícia ou qualquer coisa. Ele só se torna um recorte da verdade e as pessoas se apegam àquilo lá. E eu não preciso de um conhecimento, sabe?
só preciso daquilo. Toda a ideia de você saber sobre um determinado assunto ou discutir algum determinado assunto, você pode resumir toda aquela discussão a simplesmente quem tem o meme mais engraçado. Eu acho que é aí que entra nessa ideia de um meme subalterno. Tipo, não importa se existe um conhecimento por trás daquilo, se existe uma construção intelectual por trás daquilo, não querendo ser intelectualista ou sei lá o quê, ou academicista ou blá blá blá, mas que você acaba se apegando à graça, ao qual é o mais engraçado e qual vai se divulgar cada vez mais rápido, ao invés de ter um que realmente tenha um conteúdo ou passe alguma mensagem ou que faça as pessoas pensarem. O meme subalterno não quer, né, que as pessoas pensem, na verdade. O meme subalterno, ele quer passar uma mensagem. E é tão difícil, né, fazer as pessoas pensarem sobre isso. As pessoas não conseguiam interpretar tirinhas, charges e coisas assim, e agora chega um meme que ainda é mais direcionado, às vezes, para elas, então se torna um negócio mais complicado ainda. Não sei se respondi a pergunta. Não sei se me perdi. Não, se você está perdido, você está no lugar certo. Aqui é o podcast para as pessoas se perderem. Mas era mais ou menos assim. Não, funciona muito bem. Você já tocou num ponto para mim que é um ponto que dá sequência à nossa ideia aqui, que é essa postura que às vezes pra gente é muito arriscada, de se afirmar como intelectual. Muito porque a intelectualidade ela parece ter se afastado de formas de expressão e culturas populares, tanto quanto algumas culturas populares elas também começam a negar a intelectualidade, negar a necessidade do intelectual, da formação, um ataque direto às universidades, à pesquisa científica. Eu fico pensando muito na nossa responsabilidade quanto a isso, assim. O que a gente, quando se afirma como intelectual, a gente pode fazer e a gente deve fazer para se relacionar melhor com camadas sociais que elas já entraram num processo de negacionismo. Você já pensou sobre esse assunto, Alana? Ultimamente, uma das coisas que eu mais faço, eu acho, é pensar sobre esse assunto, porque todo dia alguém levantando essa pauta no Twitter, alguém aparece comentando alguma coisa sobre, porque a esquerda ela é muito intelectualizada e se fechou em si mesma e não consegue dialogar com as camadas populares. É uma das coisas que as pessoas têm falado muito desde o período das eleições, né, principalmente, dos últimos anos, mas das eleições intensificou, né? Mas é um assunto complicado, né? Porque, de fato, a gente tem uma academia meio fechada em si mesma e em que em algum momento perde... E aí eu não sei exatamente que momento, mas parece que perde esse... Eu não sei nem se perde, eu não sei nem se em algum momento realmente a academia ela foi, né, não intelectual nesse ponto de se colocar realmente muito acima das camadas populares, sei lá. Mas eu acho que um desafio, digamos assim, nesse momento é poder traçar esse diálogo, e eu acho que o principal nesse momento é realmente a gente conseguir ouvir essa camada popular, digamos assim, as massas, né? Acho que é infrutífero, né, e errado, no caso, a gente chegar com uma posição de muita superioridade. Isso que realmente afasta, como se as massas não tivessem nada a dizer, ou como se elas não também pudessem pensar, como se não existissem, por exemplo, os intelectuais orgânicos, são as pessoas que são intelectuais, que estão pensando sobre, né, o seu momento, sobre esse momento político, sobre as conjunturas e tudo mais, mas que não estão dentro da academia. É preciso conseguir traçar esse diálogo. Então, acho que a gente tem que, nesse momento, acho que é um momento muito de conseguir ouvir, mas é extremamente complicado quando a gente está nesse momento momento de negacionismo intenso, né, em que nada do que a academia ou a ciência ou intelectuais falem, nada disso é válido. A Terra é plana, é nazismo de esquerda, e não importa o que os estudiosos ou as pessoas falem, assim. É um momento muito complexo, eu sinceramente não sei exatamente como lidar com isso, mas eu acho que é realmente um momento de ouvir bastante, sabe? A gente tem nesse contato com uma boa parcela da população, às vezes uma dificuldade de trabalhar conteúdos sérios sem que esse conteúdo sejam maçantes, né? Que é mais ou menos o que eu pesquei da sua fala também. E quando esses conteúdos se tornam maçantes, eles vão tender para um lado contrário a esse viés de confirmação que o Hetkin identificou no compartilhamento desse
meme subalterno. E essa pra mim é uma das questões centrais da gente pensar essa crise estética. Ela é uma crise estética que ela se apoia muito no humor das massas. A gente vai ter sim um discurso político ali presente. O que foi mais bem sucedido nesses últimos tempos é um discurso retrógrado e de extrema direita, e que o tempo todo ele fez uso desse espetáculo de humor promovido pelo contato com a cultura popular. Vai ter mais aderência, né? Eu gostaria de citar para vocês aqui, para puxar esse tópico, um texto da Rosana Pinheiro Machado, publicado no The Intercept Brasil, que é intitulado Política é Show Business para Pessoas Feias, né? Ela nos lembra de uma tradição da comunicação política no Brasil, que se liga com a cultura popular, que vê a política como entretenimento e espetáculo. Se a gente faz um retrospecto de como que nós consumíamos a propaganda eleitoral, como que nós consumíamos os personagens políticos caricatos, desde muito antes do retorno à democracia no final dos anos 90, a gente pode perceber que isso estava ali pronto para ser usado também, né? Eu vou abrir aspas aqui para o texto dela numa parte que me parece bem relevante. Em um interessante artigo, Maurício Sticer mostrou o papel crucial dos programas de auditório na eleição de Bolsonaro, comparando justamente com Trump e suas indignas leis de Stone. O consultor político de Trump dizia ainda: política é show business para pessoas feias, e acrescenta: você acha que os eleitores não sofisticados sabem diferenciar entretenimento de política? Eu acho que isso fica uma pergunta para a gente também. O eleitor médio, o brasileiro médio, com a sua formação, com os seus espaços contextuais, no seu contexto, ele está em posição de diferenciar entretenimento de política? Ou a cooptação das massas no Brasil em prol de uma certa movimentação, ela foi basicamente um convite para uma micareta com camisas amarelas escritas "O Brasil é o meu partido"? Assim, eu sei que, assim, de muitas formas isso pode soar escroto, mas eu acho que não. A maioria das pessoas não consegue diferenciar. Aí eu bato muito na tecla quando eu tô na escola, eu sempre falo pros alunos, cara, foca em português, foca em interpretação de texto. Aqui na aula de artes também foca na interpretação das imagens. Porque o que mais falta no mundo é a interpretação de texto, sabe? As pessoas, elas acabam recebendo uma educação, não só aqui no Brasil, mas a gente consegue ver isso, que é um fenômeno global, onde as pessoas não conseguem interpretar a mensagem, elas não conseguem diferenciar as coisas, elas não conseguem ler um texto, ou uma opinião, ou uma ideia, e tirar o que aquilo realmente quer dizer. E isso é muito broxante, sabe? Porque quando você trabalha com educação, você fica pensando, caralho, não, aonde a gente está errando, sabe? Qual parte que a gente não está acertando para fazer as pessoas interpretarem as coisas, interpretarem um pouquinho, sabe, sobre o mundo em volta delas. Retomando até um pouco desse negócio da anti-intelectualização que a gente estava falando, a gente está vivendo um tempo que é sombrio, né? Que as pessoas conseguem acreditar nos memes da Terra é plana e começar a seguir teorias absurdas, antivacina e afins, como se aquilo fosse uma realidade, porque um meme fala pra ela que aquilo ali é a realidade. E a que ponto a gente chegou para ter toda uma construção de mundo, de tecnologia, de academia e blá 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 blá, que as pessoas jogam tudo isso no lixo e se apegam a um bonequinho do WhatsApp, sabe? É triste, não sei. Eu tô aqui agora deprimido pensando nisso. Mas é aquilo, realmente é muito triste quando você pensa nesse cenário, e pra mim esse talvez seja um dos nossos grandes desafios, porque se nós nos comunicamos também a refletir essa tristeza que é inevitável que os progressistas sintam nesse momento, a gente não vai conseguir aderência, a gente não vai conseguir que uma parcela da população esteja conosco. Que imagem que nós vamos passar nesse sentido? E eu digo isso de maneira fria, também pode parecer escroto do meu lado imaginar, nossa, com todas as complexas ideologias que as esquerdas têm, a gente vai ter que cortar o discurso por baixo, cortar o discurso de uma maneira mais simplória. Não sei se a gente precisa exatamente cortar de maneira mais simplória para poder aceitar, abraçar novos modos de expressão que já estejam ali presentes dentro da cultura popular brasileira, sabe? Nossa cultura popular se transformou, e eu não sei se nós, como intelectuais, abraçamos essas formas de expressão
sem tentar nos apropriar delas, descontextualizá-las ou colonizá-las. Talvez o meu grande receio seja esse hoje, como trabalhar com a comunicação com massas que não estão dispostas a ouvir um discurso socialista ou progressista, sem que a gente recaia num certo tipo de colonialismo também. Sim, eu acho que é um desafio assim a ser enfrentado. Eu sempre fiz trabalho voluntário a minha vida toda, desde da minha faculdade, porque a vida toda, né, desde a faculdade, sei lá, ensino médio eu não pensava nisso, mas enfim. Porque sempre quando eu entrei na academia, eu vim numa favela lá de Curitiba, e quando eu entrei na faculdade eu comecei a ter acesso a uma série de discursos e discussões sobre muitas coisas, principalmente esse viés mais progressista, né, o pessoal de artes carrega sempre essa veia e tal, e eu começava a olhar aquilo e falava, cara, que é isso? Essas pessoas são loucas, sabe? Cada ideia, que é isso? Proteger bandido? Não, sai daqui, né? Você vai morar lá no Santa Fé pra você ver quando você vai falar esse tipo de besteira. E a gente acaba criando uma série de ideias que são cooptadas também pelo outro lado, né? Por um lado mais conservador, mais direitista e tal, que deturpa muito aquilo que a gente fala. E eu vejo que não só temos esse problema de como se aproximar das pessoas para trazer novas ideias, mas também como não deixar as nossas ideias serem deturpadas e serem utilizadas como memes pela direita. Tá claro isso que eu quero dizer? Pois é. Assim, faz sentido, mas, né, estou também completamente perdida nesse mundo, nesse Brasil, nesse momento, não sei o que fazer, para que lado ir. E, cara, eu tô nesses grupos de família, eu tenho 3, eu acho, grupos de família, e isso que a gente estava falando de não conseguir enxergar a política, que a política é um evento, né, como se fosse enxergar como essa festa da democracia, sei lá, da dancinha e não sei o quê. Isso é muito visível quando eu vejo como é que se comportam esses grupos, né, nas épocas de eleição e fora, né, durante o período de eleição, era diariamente, eram frases, eram memes, eram o tempo inteiro mensagens sobre política, fazendo campanha pró-Bolsonaro. A minha família, a maioria, ela é bolsonarista, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Então eu tô bem arrumada ali, né? Tô ótima ali. Mas, foi frenético durante a campanha. E depois do dia da posse, assim, foi bem realmente dia 1º, depois do dia 1º, sumiu completamente, não se tem nada, não tem uma mensagem. Para falar que não teve nada, teve mensagem, teve imagens, memes compartilhados quando o Temer foi preso, porque o Temer, né, na cabeça dessas pessoas, o Temer ainda é PT, é amigo do Lula, então ele foi fazer companhia pro Lula na cadeia, e aí surgiram várias piadinhas, e depois passou e acabou, não se fala mais isso. Realmente, as pessoas, elas não querem, elas não conseguem. É aquilo que eu já comentei algumas outras vezes das pessoas elas serem despolitizadas, no sentido de elas não se enxergam como sujeitos políticos. Ela não enxerga política no dia a dia, né? Para ela, política é um negócio que está à parte. Ela não entende que política, né? Enfim, você vive, você tá vivendo, você tá tomando ações políticas na sua vida o tempo inteiro. Tipo, a gente tá cercado disso, não tem como fugir, mas elas não conseguem se entender como esses sujeitos políticos. E aí é complicado, como que você consegue fazer essa pessoa se entender como um sujeito político. E é isso, você trazer essa pessoa tentar aproximar essa pessoa, mas ao mesmo tempo sem se perder. E tem que existir todo esse trabalho sobre pensar essa linguagem, pensar como se comunicar, pensar, e aí isso vai de todas as formas, assim, imagéticas ou de fala mesmo, assim, né? Como que a gente se comunica com essas pessoas, conseguindo falar as coisas que a gente quer falar, sem passar uma mensagem deturpada e sem ignorar também a realidade daquela pessoa, mas sem você passar por cima, se colocar, né, como superior, realmente, intelectualmente superior àquela pessoa e tentar passar um discurso de cima para baixo, sabe? Isso realmente costuma não funcionar. Você tem que tentar realmente fazer aquela pessoa se entender enquanto sujeito, um sujeito político. A partir dali, você conseguir levar o seu discurso, mas isso realmente é complicado, a gente precisa entender como que essa comunicação vai acontecer, e eu acho que esse campo mais progressista, de esquerda, acho que a gente ainda não chegou a entender como que a gente vai fazer isso.
Aí nesse caminho eu até acho que meus pais, eles são muito sensatos, sabia? Parando agora pra analisar. Ai, porque que ótimo. porque... A minha mãe, ela não é, mas o meu pai é bolsonarista. Não, é que eles são assim, sabe quando você estava falando ali que as pessoas não se politizam e tal, não sei o quê? Que a minha mãe e meu pai, eles não se politizam, eles não se interessam por política, eles não gostam, eles ficam... Sempre quando eles estão assistindo televisão, eles estão assistindo National Geographic, vendo, sei lá, Pelados lá na Selva, aquele programa, sabe? E daí chegou na época da eleição... Eles compartilharam o meme de Bolsonaro, compartilharam o meme daquele outro do Glória a Deus, não sei o que, nananã. Mas daí chegou na hora, daí eu falei, mãe, você vai votar no Bolsonaro? Dela, não, só compartilhei aquilo lá porque eu achei engraçado, eu não vou votar em ninguém. Daí eu, por quê? Dela, Rodrigo, eu não entendo nada de política, por que eu vou dar meu voto pra alguém que eu nem sei quem é? Daí, pronto, acabou. Deu caraca, né? Tipo, ok, mãe. E meu pai seguiu pelo mesmo caminho, ele falou, eu nunca gostei de política, eu vou votar pra quê? Nem quando eu fui candidato, eu tava ali preocupado, que ele foi candidato do bairro lá, uma vez. E nem quando eu fui candidato eu tava preocupado, vou me preocupar hoje, eu vou pescar. E de fato, eles foram pescar no dia. Não, isso é fantástico, assim, de você imaginar como que isso condiz com aquela percepção que muitos jornalistas tiveram ao estudar o processo de campanha do Bolsonaro, que elas perceberam que a ascensão dele se relacionava muito mais com esse espetáculo de palco, com a encarnação de uma figura que ela parecia já ter vencido dentro da política nacional, né? Já tinha tido o seu vencimento, não estava mais ali, que é aquela figura caricata. Depois de Enéas, a gente teve mais alguns, e o Bolsonaro ele se colocou aí como grande herdeiro dessa figura caricata como Enéas. Se eu pensar, depois de Enéas, a gente tinha nos estados algumas figuras caricatas, mas no geral você teve o Tiririca, o Escala Nacional, o Clodovil, não saía muito disso, assim, ficava muito nessas figuras que elas não tinham grande influência e talvez fizesse falta essa figura de humor ali dentro das campanhas. Eu me lembro muito bem que a campanha política no interior, ela era pautada pela festa, ela era pautada pelo carnaval fora de época. A política era comparada ao carnaval. Vai começar a eleição municipal, você já começava 3 meses antes a ter grandes comícios, grandes carreatas, showmícios. A cidade muitas vezes parava durante semanas para que os 2 partidos que competiam na região, eles pudessem exibir as suas armas numa grande competição de espetáculos e diversão. E quem conseguisse prover mais diversão, na maioria das vezes, se elegia, assim. Às vezes não com uma grande quantidade de votos, porque não era realmente muita gente que ia às urnas, mas quanto maior a diversão, maior a chance de se eleger. Isso para mim estava relacionado com essa identificação imediata que as figuras figuras subalternas elas poderiam ter com esses sujeitos, né? É aquela velha história já muito batida de que o Lula ele tinha e tem essa aderência, ele conseguia se comunicar com essas pessoas, e depois dele talvez a única pessoa que tenha conseguido chegar nos subúrbios do Brasil e no nosso interiorzão e ter essa aderência, ter identificação, tenha sido o Bolsonaro. Outra figura não tenha conseguido fazer isso em grande escala. E pensando em como que ele conseguiu fazer isso, juntando com a fala da Alana agora há pouco, que ela me disse que as imagens e os compartilhamentos no WhatsApp eles desapareceram logo depois da posse e eles ressurgem no momento da prisão do Michel Temer, é inevitável que a gente imagine que essas imagens, esses memes, essas brincadeiras, elas não surgem de forma orgânica, elas são produzidas de modo muito específico e muito pontual. Quando eu digo produzidas, não é só disparada, talvez elas sejam, e sim, eu acredito que elas são muito bem pensadas para remixar elementos que eles são presentes já há umas 2 décadas nos subúrbios e no interior do país, e a gente talvez tenha se esquecido deles, tenha deixado eles de lado. Eu gosto de pensar aí nesse momento em 3 elementos para esse tipo de comunicação: igrejas, WhatsApp e o Herói Kit. Naruto é um adolescente, ele quer provar para a aldeia dele que ele é um ninja de verdade. Então, há um tempo atrás, uma raposa demoníaca de 9 caudas, chamada Kyuubi, ela veio para derrotar a aldeia do Naruto, mas o mestre, não sei das quantas lá,
selou essa raposa demoníaca dentro do Naruto. Olha o termo, selou. A palavra de Deus diz que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. A linguagem ali que eles usam é: selou uma raposa demoníaca de 9 caudas dentro do Naruto. Como o Naruto não pode se livrar dela, porque ela está selada dentro dele, o Naruto conversa com essa raposa demoníaca e negociou com ela e disse assim: já que eu não posso me livrar de você, você vai pagar aluguel para morar dentro de mim. E o aluguel é o seguinte: você me dá o seu poder e você vai poder morar dentro de mim, já que você está morando aí. Então, quando o Naruto começa a lutar... E quando eu penso nesses 3 elementos, eu também sou forçado a lembrar que eles estão aí há muito tempo e eu tenho dificuldade de diferenciar aquele quadro com a imagem de Jesus de olhos azuis em 3D, que ele te segue pela casa da vovó. Você dá 2 passos para a esquerda, Jesus ainda está te olhando. Você dá 2 passos para a direita, ele muda um pouco a expressão, mas ele ainda está te olhando. Isso para mim não está muito diferente do GIF animado com uma paisagem bonita de árvores ao fundo, estrelinhas piscando e um versículo bíblico que ele vai trazer paz para o seu dia quando você recebe aquilo de manhã com uma mensagem de bom dia. Esses para mim são os mesmos elementos, eles estavam ali presentes e são alguns dos que compõem essa estética que ela faz parte hoje do discurso político nacional. Eu não sei como que vocês percebiam esses elementos, se vocês já tinham sacado que talvez eles estivessem ali, mas a gente não utilizava, talvez parecesse de mau gosto, não sei. Eu não consigo rememorar um trabalho de arte, por exemplo, que ele um trabalho de arte de grande visibilidade, que ele fizesse uso desses elementos da cultura popular ali com maior profundidade, de uma maneira crítica, mas não de modo negativo. Não falar: olha, isso aqui talvez não funcione. No máximo, o Funkstaden, não sei se vocês já viram essa vídeo performance. Funkstaden brincava com o funk carioca e a história do Hans Staden, do corsário que foi jogado no Brasil e quase foi comido por tupinambás, como reza a lenda, né? É um dos poucos que eu me lembro, assim. Embora esses elementos agora eles surjam de uma outra maneira, né? O GIF só vai trazer paz pro seu dia se você compartilhar com 20 pessoas. Isso daí é um detalhe muito interessante dessa tradição de memes, de GIFs, de WhatsApp. Porque sempre vai vir acompanhado com compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, compartilhe com todos os irmãos da sua igreja, da sua comunidade. Porque a ideia dessas mensagens é que elas sejam virais. Isso daí é um elemento extremamente importante delas, né? Fazer com que as pessoas compartilhem aquilo ao extremo, porque eles se apegam muito com aquela ideia, né, de uma ideia falada 1000 vezes, uma mentira falada 1000 vezes se torna uma verdade, né? Aí no caso uma ideia propagada 1000 vezes ganha mais força e o que é mais compartilhado vai ser sempre o mais verdadeiro, digamos assim. Cara, hoje em dia a gente tem lá, é só você olhar na política lá com o Kim Kataguiri, que tem uma secretaria de produção de memes. Verdade, ele destina parte do orçamento do gabinete dele para pagar salário de pessoas exclusivamente para fazer memes. Só isso, sabe? Então é uma coisa muito louca, assim, como que eles se apropriam dessa estética aí, que é tosca, e é propositalmente tosca, né? Porque tem que ser tosca, porque vai para esse lado do mais rude, da imagem da avó, do ícone, né? Essa ideia do ícone é muito louca, né? Pensar que é algo totalmente que era para ser uma coisa religiosa, se tornou uma coisa pop e hoje em dia é utilizada aí no WhatsApp com muito brilho, muito glitter. Ícone e mito, eles para mim estão no mesmo patamar ali de ressignificação, sabe? Colocar isso um mito, se torna um mito, se torna um ícone. Para mim eles são utilizados de modo muito similar, né? Talvez utilizar a palavra ícone não funcionasse tão bem aí para ultradireita e o mito, ele se encaixou muito bem. E é muito louco, né? Porque é contraditório. Sim. Se você olha a palavra mito, ela tá se referindo a algo que não existe, a algo que é mitológico, uma coisa idealizada, né? Fantástica, e as pessoas não sabem que nesse sentido, para você ver como falta compreensão de texto, até na própria construção do coisa como mito,
você tem ali um discurso que é contrário ao real sentido da palavra mito, né? Que se ele fosse para ser um mito, era, sei lá, morreu, virou uma história, ou então é uma história que nunca existiu. E aí ele colocado como mito como se fosse a verdade, como se fosse o superior, ou qualquer, ou Messias, né? Messiânico e tal. É tudo feito já para ser falso. Só não, ao falar de mito, eu não posso deixar de citar o muito aprendido aí com Mitografias e também com o Poranduba, do Andrioli Costa, que o mito, ele encarna uma narrativa que diz muito para a história de um povo, para a história de uma comunidade. Então ele está ali de alguma maneira para encarnar isso, mas ele normalmente se refere a uma gênese, se refere a uma caminhada já trilhada pelaquela comunidade, pelaquela população, que faz com que novamente seja muito contraditório que esse mito ele aponte para o futuro, né? Ele tente apontar para o futuro. Nesse caso, aponta para o futuro numa ilustração meio borrada com um sujeito de terno em cima de um tanque verde escrito Brasil Great Again. Mas eu tava aqui pensando, você escreveu esse negócio aqui, você falou do Jesus 3D na casa da vovó, você tava pensando na casa da minha avó, né? Porque eu sei que é uma coisa genérica, mas assim, falei, cara, isso é porque minha avó tem exatamente esse quadro em casa, assim, como quase toda avó, né, eu acho que nesse Brasil. O louco é que eu não pensei especificamente no quadro da sua avó, não, porque eu me lembro perfeitamente, assim, da minha infância de encontrar essas mesmas ilustrações de Jesus emolduradas em diversas residências, assim. Praticamente toda a residência que tinha uma pessoa um pouco mais velha, na minha infância em Minas, tinha uma dessas ilustrações de Jesus Cristo em 3D, e que ela poderia ser arrancada dali, escaneada e jogada como um GIF no WhatsApp, e ela está no seu habitat natural. Está funcionando muito bem. Inclusive, tem, né, várias imagens do Jesus dos olhos azuis com purpurinas e sol brilhando e não sei o que, em GIFs animados. E aí pensando realmente, né, como que essa... E aí eu não sei, realmente foi uma grande sacada? Eu acho que talvez fosse uma grande sacada dessa extrema-direita de cooptar essa estética, porque ela sempre esteve aí, né? Ela sempre esteve aí. O Jesus 3D são aquelas imagens, aquelas pinturas de paisagens que a gente encontra em qualquer feirinha nas cidades, que tem muito também na casa das minhas avós, na casa da minha tia, e toda essa estética que já estava presente na casa das pessoas suburbanas, né? Isso é uma estética bem do subúrbio, e para colocar isso em cima do discurso político. E aí essa imagem do mito, né, do Bolsonaro super musculoso, essa virilidade e tudo mais, isso vem também no momento em que a gente estava vindo aqui no Brasil, né, falando Brasil, mas no mundo também, enfim, né, isso está num contexto maior. Mas aqui a gente vinha nesse processo de cada vez mais direitos femininos, cada vez mais sendo conquistados, né, a gente estava avançando cada vez mais nas nossas pautas feministas. E aí chega algum momento que você tem que que o status quo, ele tem que dar um jeito de retroceder, né, porque ele não quer perder esse seu lugar de poder. Então, esse reforço, né, essas imagens desse homem musculoso em cima de um tanque segurando armas para poder reforçar essa masculinidade que se sente agora ameaçada por causa das feministas misândricas e cortadoras de pintos, né? Por falar nessa coisa de representação do coiso, vocês chegaram a ver o retrato que um artista lá, acho que Roberto Camasmi, fez dele? Não. Uma pintura assim que é tipo Bolsonaro, e daí a bandeira do Brasil atrás, meio desconstruída. Cara, é muito brega, é muito feio, é muito... Cara, eu não vi, mas só pela descrição, assim, é muito condizente. E eu gosto de pensar isso em cima do kit, sabe? Porque a gente tem diversos elementos kits que eles... Muitas vezes a gente até usa esses elementos kits de uma maneira que a gente considera positiva, normalmente bem-humorada. A gente não costuma levar muito a sério, mas talvez algumas pessoas, elas ao estarem de frente de uma imagem do
no Bolsonaro, no corpo do Capitão América, por exemplo, elas se sintam seguras e emocionadas, elas não achem aquilo engraçado, ou achem engraçado, vão achar aquilo bem-humorado, mas ao mesmo tempo achem grandioso, em algo parecido com o vídeo dos heróis da Marvel e da DC se ajoelhando diante da cruz, que é engraçado, mas ao mesmo tempo, para uma pessoa dentro de uma igreja neopentecostal, por exemplo, aquilo, além de ser engraçado, te diz, olha, realmente, toda essa cultura que está aí, ela tem que se render diante de Jesus Cristo, porque ele é o nosso grande herói. Então, tem um subtexto ali que essa pessoa capta, sabe? Pode parecer óbvio pra gente no primeiro momento, mas essa pessoa capta esse subtexto. Eu acho essa posição da cultura kitsch bem interessante. Talvez muitos de nós eles tenham encarado o kitsch como algo muito bobo, superficial, inocente, sem força, que só poderia ser engraçado, que não tivesse mais do que isso. E que é essa ideia de construção de um ícone, né? Você criar algo que vai exaltar aquela personalidade, vai exaltar aquela figura, vai criar uma série de paradigmas e dogmas em volta dela, criando quase um viés religioso, né? Levando ali a transfiguração de imagens da cultura pop e tal, que as pessoas estão acostumadas. Então toda vez que a pessoa vê uma figura de um Capitão América, ela vai associar aquele outro ícone, vai virar uma coisa inconsciente quase. Será que a gente devia fazer isso também? Será que daria certo? Cara, acho que essa é uma das grandes dúvidas, assim, porque talvez fosse interessante a gente aderir a algumas estratégias muito bem sucedidas que a direita utilizou, mas ao mesmo tempo existe um grande risco de a gente usar armas que elas já são usadas para nos atacar, assim. E talvez essas armas elas não sejam condizentes com a ética que nós mesmos professamos. Isso para mim ela fica uma dúvida enorme. Sim, Stalin, o apelido de Stalin era papaizinho, né? Agora eu vi a imagem que você mandou aqui da pintura, e engraçado que a primeiro momento eu olho pra pintura e eu pensei que eu tava vendo, sei lá, uma imagem de um açougueiro, cara. A primeira coisa que passou na minha cabeça. Ai, Jesus, é muito difícil. Mas Alana, você acha que a gente consegue utilizar armas da direita para construir o discurso da esquerda? Então, eu não sei. Acho que aquilo que você falou, assim, eu acho que a gente incorre um grande risco de autossabotagem mesmo, né? Porque quando a gente usa as mesmas armas, a gente corre o risco de entrar em conflito com a nossa própria ética. Então, eu acho que talvez seja melhor encontrar outras armas, encontrar outras formas. Isso que a gente comentou antes, de pensar realmente nas coisas como uma construção, que as coisas, a tradição, ela não está... A tradição, na verdade, ela é, vamos dizer, quase que uma farsa, digamos assim, porque ela não é... Porque a tradição também é inventada, ela não está aí desde sempre. Então, pensando nisso, nas coisas como construção, e que elas não estão aí desde sempre, então por que não construir outra coisa, outra linguagem, pensar em outras formas, sabe? Acho que tem que ter uma falta aí, talvez, uma capacidade imaginativa mesmo, a gente tem que imaginar novas coisas, novas formas mesmo. Acho que dá até da gente puxar aquele meme da Manuela Dávila, que saiu aquele negócio da Ursal, e que o pessoal do PT, que era comunista e não sei o que, era tudo do mal. E a Manuela Dávila pegou essa questão da Ursal e fez um vídeo, né? Acho que pro Instagram dela, não sei em qual plataforma ela colocou, tirando sarro, né? Falando, tô aqui, tô chegando no Uruguai, eu vou convidar hoje o Pepe Mujica para ser presidente da Ursal. Oi, gente, tô aqui em Buenos Aires. Vocês sabem o que eu vou fazer aqui em Buenos Aires, gente? Vocês não sabem, eu tô indo encontrar o Mujica. Vocês sabem pra quê? Eu vou convidar ele pra ser presidente da Ursal, já que agora eu vou ser vice. Quem sabe eu vou entrar com a vice do Mujica na presidência da Ursal, hein? Já pensou? Acho que todo mundo tem acordo que ele seja o presidente, né, da Ursal. E é isso aí, galera, Ursal na cabeça e tal. E daí a direita, de repente, pegou isso e começou a compartilhar nos grupos de WhatsApp. Tá aqui, a Ursal, é verdade, ela tá indo lá chamar o cara pra ser presidente da Ursal. Gente, é sério, eu tenho um aluno, olha, eu tô expondo as pessoas, não vou falar nomes, obviamente, mas o cara passou em medicina.
Ele estava fazendo medicina, está no 2º ano de medicina, ou seja, é uma pessoa que estudou muito e tal, a gente espera, né, que tenha estudado muito, não tenha comprado essa vaga, mas enfim, e ele estava no Facebook defendendo que sim, a Manuela Dávila, ela tinha ido de fato chamar o Mujica para ser presidente da Ursal de verdade, e porque a Ursal de verdade existe. E daí você pensa, quê? É um meme! Gente, o sentido do meme é esse, é zoar com uma situação que não existe, o sentido do meme não é te plantar uma verdade real. Mas eu fico imaginando pessoas que têm um medo real de que os exércitos bolivarianos invadam o Brasil e nós tenhamos uma ditadura gaysista, abortista, quando eles veem uma brincadeira dessa, mesmo que talvez eles entendam a brincadeira, eles falam, não, aqui nessa brincadeira tem seriedade ali contida, parece que tá brincando, mas na verdade, olha só, eles estão falando muito sério e ainda estão rindo da nossa cara. No meme racista que ele compartilha não tem nada de errado, né? Aquilo lá é brincadeira, é só uma piada. É exatamente essa posição, e aí ele compartilha aquilo como piada e é extremamente ofensivo, né? Criminoso em muitos sentidos, e para ele as coisas elas estão no mesmo peso, assim, ele coloca na balança e fala, olha, do mesmo jeito que eu tô compartilhando isso aqui como piada, mas eu realmente quero que todos os negros da favela sejam mortos, quando esse pessoal compartilha aqui que eles estão formando uma organização socialista para dominar o Brasil, é uma piada também, mas também é sério, sabe? Ele vai interpretar com os mesmos pesos, assim. E as duas coisas, elas não têm o mesmo peso. Essa é a grande falácia desse discurso, imaginar que existe um mesmo peso na luta da esquerda e na ascensão da direita, é aquele erro semântico de imaginar que o feminismo é uma luta comparável com a luta do machismo. E que um meme, né, que critica a posição do opressor, tipo um sai hétero, é comparável com um meme que é LGBTQ-fóbico, sabe? Sim, uma falta de entendimento de quem sofre e quem ataca. Se essas posições elas não ficam muito nítidas, realmente há uma dificuldade enorme de compreensão de quais são os problemas de comportamento, né? É algo que me incomoda muito já faz um bom tempo nisso, e que permanece, por mais que a gente converse, permanece uma ideia de que exista um pareamento entre politicamente correto e politicamente incorreto. Eu tento sempre trazer isso de maneira mais simples para as minhas alunas e para os meus alunos quando surge essa expressão de que, olha, tal se vocês pensarem comigo que existe ser respeitoso e educado e existe ser desrespeitoso e mal educado. E aí você pensa, o politicamente incorreto, que é o que você está defendendo, é ser desrespeitoso e mal educado. E o que você está atacando como politicamente correto, o que está estragando a sociedade, é ser respeitoso e educado. Realmente, qual é a sua posição quanto a isso? A pessoa ela se vê numa encruzilhada de perceber que em algum momento ela está defendendo a falta de educação, ela está defendendo a grosseria, sabe? Ela está defendendo a violência, que era aquilo que ela de início queria criticar. E se eu vou defender o errado, eu também posso estar defendendo a corrupção, qualquer outra coisa que essas pessoas levantam como pauta prioritária, né? Eu tento pensar também como é que isso chega numa comunidade que ela, de início, ela pregaria por valores de paz, amor, que é a comunidade cristã. E você tem um giro ali muito estranho no discurso neopentecostal, que já foi muito bem discutido em outros programas também. A gente não precisa discutir essa construção neopentecostal que ela já vem há décadas, mas eu fico muito na dúvida também, não compreendo muito bem como que ocorreu essa mistura entre esse tipo de artimanha da campanha das direitas, das novas direitas nos últimos anos, fazendo uso desses elementos da estética do subúrbio, como que isso aderiu na comunidade neopentecostal com alguns outros elementos que pra gente eles vão parecer muito primários e precários, mas que eles também representam um tipo de revival e um primeiro contato com algumas tecnologias da informação que pra gente elas pareceriam muito básicas, como o word art, estética do PowerPoint, transições de PowerPoint, uso de chroma key,
isso pra gente vai parecer muito tosco, e às vezes é para ser tosco mesmo, mas que ganham um outro significado quando utilizados por essas comunidades, né? Eu não compreendo muito bem como que aconteceu essa relação, essa identificação entre a estética neopentecostal. Talvez a gente consiga reconhecer muito bem por alguns estereótipos, né? É o pastor que está usando um terno mal cortado, que não está do tamanho dele, é uma estética do grito, né? Do espetáculo gritado, do chamativo, que se utilizar roupas que te diferenciam do mundo, para você não estar no mundo, e que pra gente vai parecer algo muito, muito primário também, quando a gente usa um olhar elitista sobre aquilo, mas que aos poucos foi aderindo a esses outros elementos, né? Aderiu esses outros elementos para se comunicar, e hoje quando você envia um GIF de bom dia com transições do PowerPoint, aquilo pode realmente fazer uma pessoa se emocionar no começo de dia com uma mensagem cristã. Mas eu não entendo como isso funciona, porque eu não faço parte dessa comunidade há bastante tempo também, né? Eu também não sei, eu tô distanciada porque eu também frequentei a igreja, né? Porque, né, como eu falei, minha família toda ela é bolsonarista, não é à toa também, ela é toda cristã, e boa parte da família evangélica, mas eu saí da igreja tem uns 10 anos já, então eu não sei muito bem como que nesses últimos anos as coisas aconteceram, mas eu vejo, pra mim, é aquilo que eu falei, disso tá dentro de uma estética do subúrbio, porque a gente tem o neopentecostalismo crescendo no subúrbio, nas áreas periféricas, cooptando né, as pessoas dessas regiões, e talvez como eu falei, essa estética que já estava presente ali, esse kit, isso que a gente entende como brega, enfim. A igreja também pode ter se aproveitado disso, sabe? Para poder conseguir realmente cooptar as pessoas e conseguir se aproximar, né? Mais fácil das pessoas. Não sei, só tô jogando as coisas aqui. Eu acho que com essa aproximação, né, das igrejas neopentecostais com o governo, com partidos políticos ligados ao governo e uma ascendência política, assim, elas querem o poder. Isso daí não é só um projeto para o Brasil, a gente vê isso muito forte nos Estados Unidos, eles apoiam fortemente o Trump, até mesmo se eu olho para as eleições de Cuba, a gente consegue ver isso, né, que o lobby das igrejas evangélicas fez uma série de mudanças dentro da Constituição que foi votada em Cuba. E aqui no Brasil, cara, eles são donos de TV, eles são donos de tudo. E se você olha para uma TV Record, que é uma TV dominada pelos neopentecostais, os evangélicos de um modo geral, não querendo julgar as pessoas que são evangélicas em si, mas sim esse grupo de pastores que dominam esse mercado, né? Esses empresários. A própria TV Record, ela tem uma estética kitsch, ela não tem uma estética sofisticada que nem a Rede Globo, por exemplo, quer criar ou pensa. E quando eu falo sofisticado de Rede Globo, nem é o mais sofisticado do mundo, né? Assim, pra nossa realidade. Isso tá na casa das pessoas. Quando eu vou a minha mãe é muito kitsch, né? A casa dos meus pais é muito kitsch. Eles moram ainda lá na comunidade da que eu vim, e eu tenho uma estética muito kitsch, assim, eu trago as coisas aqui pra casa, meu namorado fica tipo, que é isso, sabe? O que você tá trazendo? É bonitinho, é fofinho, porque você tem essa aproximação do bonitinho, que é fofinho, que é delicado, a mensagem de Deus, que ela só quer trazer o bem, afinal é a passagem da Bíblia, mas a passagem da Bíblia vem ali com uma mensagem que deturpa tudo aquilo, sabe? Eu acho que o grande problema dessas mensagens que chegam nos grupos do WhatsApp, e quando elas provam, assim, que tem uma intenção, sei lá, de quase uma lavagem cerebral, é quando eles juntam coisas que deveriam ser uma coisa que deveria ser boa e tal, traz essa mensagem maneira, com umas coisas bizarras, sinistras, e deturpam completamente aquele discurso anterior. É tipo um pastor na igreja pregando sobre o uso das armas, ou levando os fiéis a acreditar que eles têm que seguir uma doutrina política X, porque se eles forem comunistas, eles estão diretamente associados ao ateísmo, e comunismo não é de Deus, então vão tudo arder no inferno, sabe? Então eu acho que eles vão muito pelo seduzindo ali, pelo bonitinho, pelo fofinho, pelo glitter, pela mensagem de Jesus e não sei o que lá, pra daí chegar na hora, o bote é tão sutil
que as pessoas nem percebem, sabe? Você vai falando fofinho. Eu acho que até tem um vídeo que eu fiz sobre o Queer Museu, que eu sou muito tranquilo nos meus vídeos, né? Poucos vídeos eu perco a cabeça e começo a dar uns berros. Acho que nenhum, na verdade. E no final, assim, daí tinha um comentário de um rapaz lá: você tem todo esse discurso bonzinho, querendo parecer de bom moço, mas na verdade o senhor é uma cobra em pele de cordeiro. Daí eu fiquei pensando assim, caraca, tá bom, ok, eu sou a cobra em pele de cordeiro, né, o demônio em pele de cordeiro, sei lá o que ele tinha falado. Mas eu acho que é muito nesse caminho que as pessoas avançam, sabe? Sim. É quase como, sei lá, você criasse uma massa de pessoas muito inocentes, né, muito inexperientes com a vida, o universo e tudo mais, mas também é desagradável pensar nessas pessoas como inocentes também. Só que eu me lembro de algumas passagens, assim, ao lecionar, né, numa faculdade em subúrbio e com pessoas que muitas vezes não tiveram um acesso a uma educação formal muito requintada, com a grande maioria de um público neopentecostal, me lembro de cenas como, por exemplo, um professor vai apresentar uma palestra sobre toque em liberdade religiosa. Em algum momento ele exibe um vídeo de algum ritual de Umbanda. E isso gera uma consternação enorme na plateia, da maioria de alunas evangélicas, e uma delas começa a desmaiar. E depois, ao conversar com as minhas alunas, elas me explicam que a colega ela nunca tinha visto nada daquilo. Ela não fazia a menor ideia do que aquilo era. E quando começou a passar a imagem, para ela era como se estivesse passando uma live do inferno. Tipo, olha aqui, diretamente do inferno, o que está acontecendo? E ela começa a entrar num estado de desespero, assim, porque dentro da comunidade dela ela mal assistia televisão, não tinha televisão em casa, o contato de mídia que ela tinha era o que era exibido dentro da igreja, era o que era passado para ela no celular, pelo WhatsApp também. Algumas nem usam celular que possa ter acesso ao WhatsApp, curiosamente, também fica ainda mais restrito, né? Então o vocabulário imagético dessas pessoas, ele, ao nosso ver, ele vai parecer muito mais restrito, né? E se a gente não tem conhecimento de quais os elementos que eles estão presentes ali no cotidiano dessas pessoas e como que aquilo é muito positivo, aquilo é o suporte expressivo delas, se torna muito difícil da gente comunicar com essas pessoas, né? E o comportamento dos comunicadores de esquerda, ele talvez não vá pelos caminhos mais atrativos, mais interessantes. Esse é um dos nossos debates mais atuais. Eu já gostaria de perguntar para vocês, partindo para o nosso último bloco de discussão, como que a esquerda tem se comportado e como que ela pode se comportar entre a ciranda, o deboche e os leitores de Brecht. E você vai ver o que os candidatos e partidos podem e não podem fazer para conseguir dinheiro para essa campanha eleitoral. O Jornal Nacional está começando. What a brother, no, once again, back is the incredible rhyme animal, the untenable, the public enemy number one, 5 volts say freeze, and I got none. Jornalismo que busque sempre a isenção. Now they got me in the cell cause my records they sell, cause a brother like me said, well, cover profit and I think you wanna listen to what they can say to you. What you wanna do is follow, but now, tell what the people say, make a miracle, of the lyrical black is back, all in, we're gonna win, check it out. Yeah, yo, come on. Here we go again. Bring the noise. A seguir, você vai ver a previsão do tempo. 10 graus em São Paulo, 25 no Rio de Janeiro. No último mês, a gente teve muita discussão nas redes sobre o modo como a esquerda vai utilizar do humor. Ela vai se utilizar de figuras proeminentes para tentar fazer uma comunicação menos violenta, uma comunicação mais atrativa, e a gente percebe uma discussão que ela pareia uma esquerda revolucionária, muito progressista, que tenta tratar os temas com uma seriedade às vezes muito pesada, uma esquerda debochada, que ela vai sim levar tudo na brincadeira sem deixar de inserir algum conteúdo,
mas com um comportamento muito diferente e uma esquerda extremamente intelectualizada, que ela vai acreditar que é necessário para que você compreenda a piada do ator que se autonomeia presidente do país, que você tenha que ter lido Brecht. E aí eu pergunto, de agora em diante, quer dizer que para votar você vai ter que ter consumido toda a discografia de Brecht, citar pelo menos 10 músicas? Olha, realmente eu já me estressei muito com esse negócio de Brecht, de performance, não sei o que, piada. Eu não vou nem falar, enfim, entrar muito nesse assunto, porque eu já pistolei demais sobre isso. Porque em algum momento isso me estressou muito. Agora eu já esqueci. Eu nem sei se ainda está acontecendo essa piadinha do Zé de Abreu, né? Que não sei se alguém, às vezes a pessoa tá, né, não chegou nessa discussão, não sei se todo mundo que tá ouvindo tá acompanhando exatamente isso. Eu não sei nem se tá rolando ainda, eu acho que tá, mas eu não vi, porque eu também silenciei e bloqueei todo mundo que tá falando disso, porque eu não quero mais ter esse contato, porque pra mim já perdeu a graça. Aliás, nunca teve muita graça. Agora já tem menos graça ainda. Já. Eu vejo, assim, um problema em torno dessa discussão, que as pessoas estavam falando muito sobre a importância do riso, a importância de fazer piadas, e eu acho que sim, que isso é importante, só que vamos com calma, pera lá, porque eu acho que aquela coisa, ele lá, né, ator, ele pode fazer o que ele quiser, ele, né, enfim, quer fazer performance, vai fazer performance, tudo mais. Eu só começo a ver isso realmente como um problema quando isso começa a ser usado e visto como uma forma de estratégia política. Eu não consigo enxergar nisso qualquer benefício, qualquer estratégia política. Eu não sei até que ponto só realmente ser engraçado, fazer essas piadinhas e blá blá blá. Eu não sei até que ponto isso realmente funciona. Me incomoda quando eu vejo parlamentares aderirem a essa brincadeira de uma pessoa que é extremamente problemática, a figura do Zé de Abreu é extremamente problemática. Eu não vou entrar exatamente nessa questão também. Então a gente sabe que não é possível fazer pura e simplesmente piada e elevar essa piada a níveis de despolitização. Que aí foi o caso desse e alguns outros casos também, né? A gente tem que conseguir fazer uso desse tipo de comunicação de alguma maneira. Mas a gente continua naquela dúvida, como? Porque a imagem do campo progressista, ela foi retrabalhada, ressignificada de uma maneira muito acelerada de 2013 para cá, ao ponto de hoje, esquerda, para muitas pessoas, ser sinônimo de degeneração, sinônimo de corrupção, sinônimo de tudo o que há de errado. Eu digo isso desde as pessoas que não têm, desde as pessoas que não têm uma formação muito requintada, até o nosso chanceler, por exemplo, que ele vai insistir num discurso baseado em tudo que há de ruim no mundo foi feito pelas esquerdas. Logo, nazismo só pode ser de esquerda. Por mais que o próprio governo alemão corrija essa história, você não consegue retirar daquela pessoa a ideia de que, olha, a sua premissa está errada, a sua premissa é de que tudo que é de esquerda é ruim. E eu percebo que para muitas pessoas a palavra esquerda, a palavra socialismo, a palavra comunismo, ela se torna sinônimo de mal, sinônimo de algo sujo, ruim, sinônimo de algo demoníaco, algo do qual nós deveríamos fugir. E não sei muito bem que estratégia a gente pode tomar para que isso seja desfeito ou retrabalhado, mas se eu tiver que chutar, eu penso que isso talvez não seja retrabalhado de uma maneira tão simples pela educação formal ou pela escrita de livros que eles estudem profundamente isso. Não sei se nós escrevermos teses e mais teses de doutorado em cima dessa questão vai auxiliar a uma nova percepção do que é o campo progressista, de que a gente não está interessado em destruir toda a sociedade, embora algumas das características que formam essa sociedade, elas talvez mereçam ser desfeitas, né? Enfim, eu não sei que estratégia a gente pode tomar, mas eu chutaria que essa estratégia ela não é uma estratégia pura e simplesmente de estudo, de pesquisa aprofundada para a esquerda se retroalimentar. Eu tenho um sério problema com o modo como é tratado a condição de autocrítica dentro da esquerda. Se nós continuarmos a fazer esse tipo de autoanálise,
a gente pode reafirmar pra gente cada vez mais que sim, a nossa luta é verdadeira, a nossa luta é importante, mas a gente continua a não falar pra fora, continua a revisar as nossas próprias teses. Eu me lembro quando da formação do PSOL, quando começou, na formação do PSOL, eu frequentava muitas reuniões do PSOL aqui no Espírito Santo no primeiro ano, no momento em que começou a se estruturar realmente, e essa era algo que me incomodava, porque o Espírito Santo é um espaço muito conservador, né, muito tradicionalista, e depois de um tempo se tornava cansativo que houvesse uma eterna revisão das teses do partido e pouquíssima comunicação efetiva com o restante da comunidade. Sim, a gente deu muitos passos adiante, principalmente esse partido, deu muitos passos adiante sem conseguir fazer uma comunicação externa e não apenas interna. Mas essa fica a minha grande dúvida, assim, que até é a brincadeira que eu faço, né? Como mudar o ascendente da esquerda? Se o ascendente na astrologia é aquilo que é o modo como as pessoas te veem, a gente tá performando um ascendente que afasta muitas pessoas que nós gostaríamos de auxiliar, com as quais nós gostaríamos de trabalhar. A gente tem que tirar nosso ascendente de Áries e colocar mais em Libra, por aí, né? Mais ou menos isso que você tá falando. Eu não quis falar isso porque aí os satanares que nos ouvem, daqui a pouco tá todo mundo cancelando a assinatura. Desculpa, gente. Mas eu acho que essa é uma grande questão, porque como a gente tinha falado no tópico anterior, quando a gente falou ali das igrejas, a direita ela tem um instrumental de cooptação de pessoas e mudança de pensamento muito grande. Sabe? A igreja ela acaba sendo uma ferramenta que vira o voto. E a gente tem a ferramenta do vira-voto que a gente viu, por exemplo, nas eleições, que foi ir na rua e, de fato, conversar com as pessoas para ver se elas sabiam o que estava acontecendo, sabe? Ajudar as pessoas a pensar mais. E isso a gente faz pouco, né? Acaba que, como você falou, a gente fica muito mais dentro de centro acadêmico, muito mais dentro de universidades, centros intelectualizados, enquanto a direita ela se apega à anti-intelectualização para conseguir se fortalecer e trazer cada vez mais novos adeptos a essas ideologias deles, que são vendidas como não ideológicas. Então é tudo um processo. Cara, é muito pouco, né? Porque quando a gente fala isso daí, eu às vezes me sinto colocando um chapeuzinho de papel alumínio e parece que eu tô falando um monte de teoria da conspiração e que a gente, na verdade, tá gravando aqui um mundo freak e... é porque a gente parece maluco, né? Quando a gente começa a falar esse tipo de coisa. Tendo que ter que explicar o óbvio. E sim, a gente tem que explicar o óbvio às vezes, mas é desgastante, assim, e o que eu vejo, assim, que mais funciona é, de fato, falar com pessoas, mas, na minha opinião, assim, um dos métodos que mais funcionava era dentro do trabalho voluntário que eu fazia, fazer o trabalho e deixar que as pessoas vejam as coisas pelo trabalho, pela conversa no dia a dia, e não necessariamente chegar e se apresentar, pô, sou um comunista aqui, vamos trocar uma ideia, ouvir aqui a palavra de Marx, porque daí as pessoas já têm uma resistência muito grande, tem um folclore muito grande contra tudo isso, né? Sim. Indo pelas tabelas, pelas beiradas, não sei. Não, isso que você falou do vira-voto, realmente, eu achei isso muito, até bonito até, assim, de ver quando a galera realmente começou a se movimentar pra ir na rua, conversar com as pessoas e ver os resultados disso, de muita gente falando que conseguiu, sim, converter nulos em votos pro Haddad, pessoas que iam votar em Bolsonaro, às vezes votar nulo ou votar no Haddad, enfim, que realmente eu acho que o caminho é a gente tem que conversar com as pessoas cara a cara, assim. Não adianta a gente ficar ali nas rodas de conversa dentro das universidades, dentro desses espaços, se a gente não consegue levar o discurso. E aí é isso de você conseguir levar esse discurso sem chegar com um discurso elitizado e de cima para baixo, porque aquilo que a campanha Vira-Voto estava fazendo, que foi muito discutido, de você, a partir da realidade daquelas pessoas, você conseguir fazer ela enxergar aquelas suas propostas, aquilo que você, né, aquilo que a esquerda colocava, tinha como proposta ali que seria positiva para a vida daquela pessoa, mas a partir da realidade dela. Então, tem que ser feito esse exercício de realmente você ir até as pessoas, que foi uma coisa que a comunidade, o neopentecostalismo fez durante décadas, né, de se alastrar pelas periferias. Esses espaços, eles foram que
ficaram vagos, que a esquerda, digamos assim, abandonou, se é que realmente esteve nesse lugar, eles foram cooptados. Então é preciso ter esse movimento de voltar a tomar esses espaços. E serviços voluntários, por exemplo, você realmente estar dentro das periferias, estar nos subúrbios, você conseguir conversar com as pessoas a partir da realidade delas e trazer, sim, pode até sim trazer teorias marxistas, mas você não vai chegar lá com o livro ou com o manifesto ou sei lá o que. Você começa a conseguir, você coloca ali as ideias marxistas, os conceitos, mas a partir da realidade daquela pessoa. Você conseguir realmente ouvir e conversar com aquelas pessoas. E eu acho que é isso que falta. E o que eu também estava comentando, já comentei em alguns outros momentos, de você conseguir se posicionar enquanto uma esquerda, realmente. Não necessariamente quer dizer que você vai ter que sair carregando bandeiras, mas que você puxe o discurso para a esquerda. Porque o que tem nesse momento que acontece muito é você ver pessoas de centro, e que a gente vê esse governo completamente maluco, de pessoas malucas que são completamente incompetentes, não fazem a menor ideia do que elas estão fazendo ali, são ministros que não têm ideia do que eles estão fazendo, são completamente incompetentes. Se eu colocasse a minha tia lá, acho que às vezes teria mais resultado. E aí, qualquer pessoa um pouco sã nesse meio, ela vai aparecer ali, né, como um oásis, né, de sanidade, da razão no meio da loucura. Mas é um momento de você tomar cuidado, porque é muito fácil pro centro conseguir cooptar, sabe, esse discurso. E quando a gente puxa muito para o centro, corre um risco de acontecer a gente ir muito para a direita. Então, às vezes, a gente até consegue sair dessa extrema direita, mas continua ali aquela direita, continua aquela manutenção ali ainda de poder. Então, acho que precisa sim ter esse discurso, precisa sim ter a esquerda com esse discurso forte, realmente puxando para o campo da esquerda. Quanto mais para a esquerda conseguir puxar, melhor, assim. E eu acho que esse é um bom momento para fazer isso, a tal da guinada à esquerda, que as pessoas falaram tanto na época do impeachment da Dilma, que era preciso fazer uma guinada à esquerda. E esse é o momento da gente realmente ter uma guinada à esquerda, de ter um discurso de esquerda revolucionária. Só que tem que saber usar isso para chegar à periferia, para chegar ao subúrbio, sem parecer, como eu falei, que seja de cima para baixo, que seja um discurso elitizado, porque aquelas pessoas ali, elas também têm coisas a dizer, elas sobre a realidade delas. Então é ouvir aquilo e a partir daquilo ali você conseguir conversar e trazer os conceitos e teorias da esquerda. Esse é o desafio. Sim, e tem aquela coisa, né? Não é que eles são muitos, né? Eles são a maioria e tal, mas é que eles fazem muito mais barulho. A gente precisa ocupar esses lugares, esses espaços e se posicionar de fato. Até falando aqui, quando você falou de ocupar a periferia e tal, eu lembrei que aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma ação lá na favela da Rocinha que se chama A Noiva, a Igreja do Reino da Arte. Eu não sei se vocês já ouviram falar, se vocês conhecem. Não. É um movimento de arte contemporânea dentro da Rocinha. É um artista de lá, é um cara lá da Rocinha que começou a fazer todo o processo, e ele começou a cooptar vários jovens dentro da própria comunidade. Eles têm uns projetos de empoderamento negro lá dentro, de discussão, e de falar de arte contemporânea dentro da favela, sabe? Dentro da favela, você tem um quartinho lá, a pessoa transforma um quartinho em uma galeria de arte contemporânea e chama o pessoal da comunidade para ver, o pessoal acha tudo muito louco, mas já começa a entender já essa dinâmica, essa estética de uma parada que seria tão afastado, né, daquela realidade, mas que por estar agora dentro da realidade deles, eles começam a dialogar com aquilo, já começa a se dialogar com o espaço, já começa a entender o espaço. E era uma parada que tinha tudo para dar errado, porque você está mexendo com religião ali dentro de um espaço que geralmente é conservador e religioso, é o ambiente da favela. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem relatos de favelas onde que o traficante manda destruir o terreiro que exista, o centro de Umbanda que exista, porque é cristão, sabe? Aquela ideia do traficante. Famigerado traficante evangélico, né? Exato. E o pessoal tá mexendo com a religiosidade das pessoas, falando sobre arte, falando sobre dízimo, falando sobre sociedade de modo geral, através da arte contemporânea, no coração, né, de uma das maiores favelas do Brasil, que é a Rocinha. Então é estar dentro desses meios, trazer, né, uma discussão para o meio das pessoas, para que elas possam refletir sobre aquilo. Maravilha! Para fechar esse ponto do debate agora, uma pergunta muito simples para vocês, assim. Então quer dizer, depois disso tudo, que a gente
pode usar meme pra falar de política? A esquerda é um grande meme, né? Eu lembro quando falam assim, quando as pessoas pensam na esquerda, daí é tipo uma mesa, assim, o pessoal se reunindo pra discutir como dominar o mundo e daí como a esquerda realmente é. E daí é um quebra-pau, assim, da pessoa dando soco uma na cara da outra. Mas é isso, a esquerda é um grande meme. Então, sim, a esquerda pode usar memes, vamos usar memes. Mas eu acho que é só naquela ideia, né? A gente tem que ter uma ideia do que é um meme, qual é a ideia do meme, e saber interpretar a questão para poder levar o diálogo à frente, né? Não ficar preso numa piada sem graça e rodando sem sentido, que nem a gente falou ali do Zé de Abreu. Rodando sem sentido. Com essa, a gente vai pro nosso encerramento agora, os momentos finais. Vocês têm algumas indicações? Vocês gostariam de indicar algum conteúdo para os nossos ouvintes que acompanharam a gente agora nesse papo mirabolante? Vocês gostariam de fazer alguma indicação? Leia Brecht. Pra aprender a votar. Não, porque eu separei algumas coisas aqui que eu acho que pode ser interessante, né? Ao pensar nisso, tem uma palestra performance que é chamada Revolução em Pixels, que é do Rabi Emroué. Então vai estar linkado aqui na postagem também, né? Tem ela quase na íntegra no YouTube para vocês observarem também. Eu não vou dizer exatamente o que é, mas é curto, assim, são uns 10 minutos e atualiza a gente um pouco sobre como que essa sociedade pós-internet, ela faz uso de imagens, faz uso de conteúdo de mídia para trabalhar certas informações que elas podem ser tão pesadas quanto a guerra. E também um filme que a gente viu no começo do ano, muita gente não gostou, muita gente gostou. Particularmente eu achei um filme bem interessante, que é o filme Vice, do Adam McKay, que ele fala do vice-presidente, ex-vice-presidente norte-americano. Embora não seja sobre isso, o filme não é sobre isso. O filme ele vai pegar o Dick Cheney e, através da trajetória dele na política americana, vai contar pra gente como que foi construída a grande máquina de propaganda da direita nos Estados Unidos a partir da inauguração da Fox News. Alguns dos detalhes que a gente pode perceber ali, eles foram reproduzidos e continuam a ser reproduzidos nos caminhos da propaganda política no Brasil. Eu acredito que assistir esse filme, além de perceber a história do Dick Cheney, que não é exatamente sobre isso, mas que tem boas atuações também, é muito útil para a gente compreender melhor como é que essa máquina de propaganda ela tem se articulado nos últimos anos e provavelmente ela vai seguir um pouco desse caminho nos próximos também. Mais cedo eu tinha comentado de um vídeo performance, né, que virou instalação também, foi o Funkstaden. Eu vou deixar essa dica agora, vocês procurarem trabalhos de uma dupla chamada Malval, vai estar linkado na postagem também. Tem diversos trabalhos que eles, desde o início dos anos 2000, eles já se preocupam em conseguir articular uma comunicação para a produção de arte contemporânea que seja respeitosa e ao mesmo tempo formativa com o subalterno. Eu vou reforçar a indicação para conhecerem o trabalho da Noiva, a Igreja da Arte, a Igreja do Reino da Arte. O projeto é do Maxwell Alexandre e que o trabalho dele também é muito interessante, acho que vale a pena o pessoal conhecer, porque dialoga muito com essa questão da sociedade, da periferia. Agora ele estava rodando aí pelo mundo, fazendo umas exposições fora, tá ganhando um renome assim no mercado de arte e tal. Isso também acho que é interessante pensar, né, num homem negro rodando o mundo, levando o trabalho da Rocinha e tal. E acho que como a gente falou muito de anti-intelectualização, anti-intelectualismo de modo geral, tem o documentário da Netflix, aquele da Terra é Plana, que fala, né, debate muito sobre isso, traz algumas questões para serem pensadas sobre como esses pensamentos que são totalmente retrógrados, são totalmente malucos e que a gente fica se perguntando como hoje em dia as pessoas acreditam nisso, eles se desenvolvem e se fixam na cabeça das pessoas e se tornam uma verdade que não adianta você tentar negar para a pessoa que aquilo ali não é verdade, e ela vai defender aquilo com todas as forças. Bring the noise! Boa noite e até amanhã. Meu nome é...
Tá aí, encerramos mais um Não Pode Tocar. Gostou? Não gostou? Fala com a gente, se comunica com a gente, manda uma mensagem. Você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail nampodetocar@gmail.com. Lembra que o D de pod é mudo. No Twitter você pode ir lá receber uns lambejos do tio e que não estava aqui nesse episódio, mas certamente no próximo ele vai exigir estar presente. Também é o @nampodetocar, assim como no Instagram. Siga e compartilhe esse episódio nas suas redes sociais. A gente falou muito de WhatsApp. Joga isso nos grupos da família e insiste para que as pessoas escutem. Assim você populariza a mídia podcast e colabora com o conteúdo independente. Se você se interessou também por um pouco do que a gente produz aqui no Não Pode Tocar, acesse notamanuscrita.com, que é onde nós colocamos alguns artigos, contos, crônicas, vídeos, ilustrações e essas coisas estranhas que o pessoal das artes produz. E que papo bacana, assim, foi um prazer enorme, bicho, muito, muito divertido, muito instrutivo. Eu só tenho a agradecer a sua participação, Rodrigo, e pedir, se você quiser mandar uma mensagem final para os ouvintes e reforçar os seus contatos, que você comentou no início do episódio também. Eu que fico feliz de poder participar, de falar, de debater arte, assim. É um assunto que eu gosto muito, eu gosto tanto que eu até criei um canal, né, pra ficar falando sobre isso com a câmera e depois jogando no mundo pra ver o que as pessoas acham. Então tem momentos da minha semana que eu paro e gravo as minhas ideias e o que eu tô pensando sobre, que é lá no Arte de Segunda, no YouTube, tá? E a mensagem final que eu quero deixar aí pro pessoal. Antes disso, quero falar também, vão lá no HQ da Vida, que é um projeto super maneiro, né, que debate essa questão LGBT, e também, né, o Pose a Drag, que a Lana sempre está lá debatendo com a gente, falando sobre os drags, esse mundo que também é arte, né, também é artístico. E a mensagem final é: busquem conhecimento, ET Bilu, assim, pra eternidade, um outro meme aí pra relembrar a gente que a gente não pode ficar preso no obscurantismo. O papo foi ótimo, foi muito legal. Também eu queria pedir desculpa, qualquer coisa, porque eu estou cansada, não vou negar, não vou deixar isso claro aqui. Então, se eu me perdi, se eu falei, em algum momento eu não falei nada com nada, então vocês me desculpem, mas é isso. E falar também que agora a gente não pode tocar, abriu o PicPay para vocês colaborarem, caso vocês possam colaborar, tal, como produtora independente, porque, né, a gente precisa pagar contas, aquele negócio, e por enquanto a gente só tá com uma categoria de R$5, mas a gente vai abrir aí outras categorias e brindes, então, enfim, se vocês puderem colaborar com a gente, tal, fica aí aberto o pedido. Todos os nossos contatos, links de indicações e referências desse episódio estão na postagem do episódio para que ninguém fique perdido e possa ler um pouco mais sobre o assunto. Por hoje é só, a gente encerra por aqui. Bora todo mundo dar tchau. Valeu. Tchau. Beijos. Já ia falar vende. Também pensei, eu não consigo mais me despedir sem pensar em Miss Vende. Eu não consigo realmente pensar em mais nada nesse momento. Você tá pensando em cerveja, que eu sei que essa é a verdade. Você tá pensando em... Eu tô pensando em dormir, pra falar a verdade. Mas antes de dormir, eu vou ter que encarar o churrasco com a cerveja. Que não é exatamente ruim, né? Mas que tristeza.
é sapatão, macho! Ei, macho! Ela não quer